Muito bem, mas nós estamos aí, Fábio, no 24º domingo do tempo comum, e nós temos aí, como sempre, um ensinamento muito grande. Estamos lendo o Evangelho de Marcos, tivemos aquele intervalo com João no capítulo 6, voltamos a Marcos, e hoje nós estamos no capítulo 8 de Marcos, versículo de 27 a 35. Você conhece esse trecho através do Evangelho de Mateus. Mateus é um pouquinho mais, mais completo. Mas é interessante a colocação de Marcos. O que aconteceu? Veja só, Jesus estava na região mais norte da terra dele, lá Cesareia de Filipe, que se chamava. E Jesus, curiosamente, pergunta para os seus discípulos, não é, o que o povo achava dele, quem que ele seria para o povo. E eles vão contando para Jesus, não é? Uns estão dizendo que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Quer dizer, todo mundo admirava Jesus, mas Jesus não era aquilo que ele é, né? Portanto, eu tinha uma visão muito imperfeita de Jesus. E aí Jesus se volta para eles que estavam já caminhando algum tempo com Jesus, e Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta meio brava, né? E vós, quem eu sou? Isso que é importante, estar conversando com eles, para vocês, quem eu sou afinal de contas? E aí São Pedro responde, tu és o Messias, tu és o Messias. Quer dizer, já é um passo além. É mais do que Elias, mais do que João Batista, mais do que um profeta. És o Messias. E, curiosamente, Jesus vai dizer para eles, não é, que eles não falassem para ninguém. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Por quê? Por quê? Pelo seguinte, que a ideia do povo naquele tempo, que o Messias, o ungido de Deus, o esperado, seria um general, seria um rei, seria uma pessoa poderosa, né? E Jesus não é nada disso. Jesus realmente tem uma missão totalmente diferente. Jesus vem com a missão de nos libertar, de nos salvar de tudo aquilo que é ruim, do pecado e também da observância da lei, como era feita naquela época, né? Mas é interessante essa pergunta, interessante. Para nós, vale essa pergunta. Afinal de contas, você que é cristão, você que vai na missa, você que reza, você, quem sabe, vai a novenas, etc. Para você, realmente, responda com toda sinceridade, quem é Jesus? Você tem realmente uma visão clara de Jesus? Os apóstolos não tinham, não. Tanto assim que, uma ocasião, eles pediram para Jesus, ó Senhor, quando estiver no teu reino, me coloca à direita, me coloca à esquerda, todo mundo de olho num carguinho aí, para viver a vida, né? Tem uma coisa importante. E Jesus depois pega esses discípulos dele e vai explicar para eles, olha, o Messias, ele tem uma missão. E uma missão que é difícil, uma missão que está encontrando barreiras, e realmente Jesus foi encontrando barreiras, né? Primeiramente da família. Quando ele saiu de casa, Marcos diz que os parentes achavam que ele estava doido. Depois, alguns vão se separando de Jesus, porque Jesus vai falando coisas que são exigentes. Depois, Jesus falava de um Deus que era muito diferente daquele Deus horrível, né? Que os doutores da lei ensinavam, os fariseus ensinavam. Aí há mais inimigos. E assim foi enfrentando barreiras. E a barreira maior foi realmente quando Jesus começou a falar de certas coisas que é mais importantes. Por exemplo, o que é mais importante? Uma lei ou a pessoa? Jesus vai dizer, a lei foi feita para as pessoas, não as pessoas para a lei. Aí entra em conflito. O sábado, que eles achavam que era realmente a coisa mais importante da vida, Jesus relativiza, né? Curando gente no sábado, né?
Depois, outras observâncias. E a coisa foi tomando um ponto tal que chegou quando Jesus falou do templo. Eles achavam que o templo era a morada de Deus. Deus morava lá com eles. Tanto assim que quando, na época que houve aquelas guerras, bem antes de Jesus, né? Eles achavam que não precisavam nem defender Jerusalém, porque Deus estava lá, ninguém ia conseguir pegar, né? E o profeta Jeremias foi dizer, vocês estão falando isso, mas não é bem isso não. E realmente a cidade foi destruída, o templo foi destruído, o santuário foi destruído. Mas Jesus dizendo, olha, o templo vai ser destruído, mas ele dizia, mas o templo novo é o corpo dele ressuscitado, é ele ressuscitado. E isso foi a gota d'água. E quando ele ressuscita Lázaro, que dá assim uma visibilidade muito grande para Jesus, o que acontece? Querem matar Lázaro e querem matar Jesus. Não matam Lázaro, mas matam Jesus. Então Jesus aqui nesse momento começa a abrir os olhos dos seus discípulos. Começa a dizer para eles, olha, o Filho do Homem vai morrer, vai sofrer muito, vai ser rejeitado pelos chefes do povo, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, vai ser morto, mas vai ressuscitar depois de 3 dias. E aí então aquilo embaralha a cabeça dos seus discípulos. E Pedro vai dizer, Senhor, isso não vai acontecer não, né? Isso não vai acontecer não, não vai dar certo isso não. Aí Jesus disse para Pedro, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Quer dizer, Pedro via Jesus como o povo estava vendo. Messias, poderoso, político, militar, né? Dominador, tudo isso. Jesus não era nada daquilo, não era nada. A missão dele é totalmente diferente. E aí então Jesus vai dizer, olha, quem quiser me seguir vai ter de sofrer um bocado. Jesus não fala de todo sofrimento não, né? A doença, essas coisas, ele não fala disso. Ele fala daqueles que querem fazer como ele. Quem quiser anunciar o reino de Deus como ele é, vai encontrar barreiras. E nós sabemos quanta gente morreu por causa disso, da pregação da palavra de Deus, do reino de Deus. Nós temos São Paulo, temos apóstolos, quase todos, né? Dizem que o único que não foi martirizado foi São João, mas os outros todos. Quer dizer, seguir Jesus significa viver a missão, a gente levar o reino de Deus, realmente a proposta de Deus, traz muitas barreiras na vida da gente. Mas o que acontece? É o que Jesus diz. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Então, veja Jesus dizendo, olha, vale a pena, realmente vale a pena o que Jesus fez para nós. Agora, nós temos então uma visão bonita de Jesus. Agora você vai dizer para mim assim, mas por que o povo achava que Jesus ia ser aquele novo rei Davi, né? O rei Salomão, quer dizer, aquele poder todo? Porque isso foi se criando através dos tempos. E eles esqueceram de uns trechos da Bíblia que falam desse lado do Messias, do Salvador. A primeira leitura, tirada do profeta Isaías, capítulo 50, versículo de 5 a 9. O que nós temos aí? Justamente Isaías predizendo o que o Messias ia sofrer. São 4 cânticos, chamados Cânticos do Servo de Deus, servo do Senhor, servo de Javé, como você queira, né? Nós temos, são 4 cânticos. Esse é o terceiro. Depois, o mais comprido, o mais bonito, vamos dizer, é do 52 e 53. Pega os 2 capítulos. Mas aqui, veja só o que nós temos, a descrição que o profeta fez, mas muito tempo antes de Jesus vir a esse mundo. O Senhor abriu meus ouvidos. Quer dizer,
Jesus ia ser aquele que ia receber uma missão, a missão do Pai do céu. Então, Jesus é aquele que obedece ao Pai do céu. Abri-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Veja, Jesus fez isso. Ele não voltou atrás. Se ele quisesse, ele tinha poder de acabar com todo aquele pessoal que estava contra ele. Jesus não fez isso. Ele tinha uma missão de salvação, não de acabar com as coisas. E aí então fala dos sofrimentos. Ofereci as minhas costas para me baterem ao rosto, para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. Realmente a gente vê um pouco a descrição do que foi a paixão e morte de Jesus, né? A gente não pode imaginar realmente o que aconteceu naquela noite que teve preso e depois aquela manhã e depois naturalmente à tarde com a estada na cruz. Mas daí diz o profeta: mas Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica, que é Deus, o Pai. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Quer dizer, então, Deus estava do lado de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, o pessoal disse: acabou, tá vendo? Era um falso profeta, um homem que fez tanta coisa, tudo encenação, né? Mas quando Jesus ressuscita, Deus está dizendo: ele que tem razão, dá razão a Jesus. A ressurreição é a confirmação da missão de Jesus. Então aqui nós temos uma coisa muito, muito bonita, que nós devíamos assim meditar, entrar na vida da gente. Quem é Jesus? Então Jesus é realmente o Messias, está certo, mas o Messias que veio com a missão maior de nos libertar, de nos dar uma vida nova, de sermos filhos e filhas de Deus, herdeiros e herdeiras de Deus, irmãos e irmãs dele. E isso passou por uma fidelidade muito grande que ele teve à sua missão, que terminou com a sua morte na cruz, a sua sepultura, mas também a sua ressurreição. Agora, não basta a gente saber isso, sabe? Não basta. A gente precisa viver isso. Quer dizer, Jesus não é uma pessoa histórica só, que viveu sei quantos anos atrás. Não, Jesus é alguém que está vivo. Então, quem é esse meu Jesus? Quem é esse Jesus? O que ele disse para mim hoje? Esse é o problema. Então, muita gente fala de Jesus, fala errado com aquele povo, né? É um grande homem, um monte de ensinamento, o doce rabi da Galileia, como muitos falam, né? Mas quem é? Só isso? Não é Jesus, é alguém que veio para nos ajudar, nos libertar e mostrar um caminho. Quer dizer, tem consequência. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Então, quando você realmente crê, quer dizer, quando Jesus realmente é a luz da sua vida, quando você percebe que ele é vivo dentro de você, o que acontece? Acontece muita coisa. A sua vida muda. Você começa a ver as coisas de maneira diferente e não tem mais aquela visão humana só. A gente tem, vamos dizer, alguma coisa de maior, uma luz. A gente está durante o dia, não está durante a noite. Agora, como é que é isso? Aí nós temos a carta de Tiago, que continuamos a ler. Nós estamos agora no capítulo 2, versículo 14 a 18. E aí o Tiago continua firme, né? Que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Se você tem uma fé muito grande, mas isso não tem consequência na sua vida, isso não vale nada, meu irmão, minha irmã. Não vale nada não, né? Você pode
participar de missa, pode fazer novena, fazer orações, ler a Bíblia, tudo isso. Se não tem consequência, isso não vale nada, não vale nada. É isso que o Tiago está dizendo aqui. Você acredita em Jesus? Ele vai dizer aqui, vamos ver o que ele vai dizer. Ele vai falar, dar uns exemplos, né? Um exemplo, uma pessoa vem, está com fome, chega na sua casa, você fala: ô meu irmão, que beleza, você acredita em Deus, né? Vai em paz, que a comida vai cair na sua boca. Ou então, quem está com frio, não tem roupa, meu irmão, me ajude. Ô meu irmão, confie em Deus, vai, né? Deus vai providenciar, né? Ele vai dizer: o que adianta isso? A sua fé não se... Você divide da comida, você divide cobrir aquela pessoa, ajudar. Isso que é viver a fé. Depois ele vai mais para frente dizer assim: assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Dizer, cara, lê a Bíblia e fala da Bíblia e cita a Bíblia, aí vive brigando com os outros, fazendo a Bíblia uma arma para brigar com os outros, ou então vive rezando, mas não acontece nada. Não é? O que adianta? A fé sem obras é morta. É o que está escrito nessa carta de Tiago, que é uma carta inspirada. Portanto, se Jesus não traz consequências na sua vida, não adianta nada, né? Jesus é o poderoso e tudo, mas o que adianta isso? E aí depois ele vai fazer um desafio, né? Alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. Bonito isso daqui. Sabe o que é isso aqui? Você sabe se uma pessoa acredita realmente, se tem fé realmente em Deus, pela vida que ela leva. Quando a pessoa vive o caminho que é Jesus, ou procura viver melhor, aí eu digo, essa pessoa acredita mesmo. Agora, quando é uma pessoa que fala muito, né, mas depois a vida é diferente, essa pessoa não tem fé, não. Isso é só falatório. Como diz no hino da caridade, é um sino que toca, muito barulho, mas o que ficou, né? É muito importante ligar esses três trechos que a gente vê. Quem primeiramente é Jesus, é o Messias, é ungido de Deus, mas ungido de Deus que veio com a missão de salvação, trazer para nós uma proposta nova, um modo novo de ver Deus, um modo novo de viver, que leva realmente a algum lugar. Mas isso exige o quê? Quem é Jesus para você? Deixa eu ver como é que você vive, para saber se você acredita mesmo em Jesus. Pela sua vida, eu sei se você acredita ou não acredita. Se a fé é verdadeira ou é só uma falatório, né? Sem consequências algumas. Agora, o Salmo responsorial de amanhã, que é o salmo de meditação da primeira leitura desse hino do servo do Senhor, né, que nós vimos, do Isaías, é o Salmo 115 na Bíblia hebraica e 114 na Bíblia grega. Por que eu cito a Bíblia grega? Porque no Novo Testamento, todas as citações são tiradas da Bíblia grega. E ela foi usada no começo da nossa igreja e continua a ser usada também, porque realmente ela tem muito valor. Aqui nós temos então vamos dizer assim, um hino, porque a Bíblia o Salmo é um canto, né? É um hino de confiança em Deus. Isso é bonito, a gente confia em Deus. Mas eu sei quem é Jesus, Jesus é importante para mim, mostra o caminho, quero viver esse caminho, mas eu preciso de uma ajuda. Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim ser ouvido no dia em que eu o invoquei. Dessa fé, Deus me ouve.
Eu peço, Ele me ouve. Às vezes não me dá aquilo que eu estou pedindo, mas me dá o melhor. Prendíamos daí a situação do salmista. Ele estava numa situação muito ruim, devia estar muito doente, né? Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo. Ele estava com uma doença muito grave, né? Invadiam-me angústia e tristeza. A pessoa que está numa situação dessa, às vezes começa a pensar: puxa vida, agora estou no fim da vida, né? Então invoquei o Senhor, salvai ao Senhor minha vida. Então ele pede a saúde. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor, compaixão. Veja que coisa bonita, não é? Quem é Deus realmente? Tem pessoas que têm medo de Deus. Nosso Deus é isso, é bondade, é justiça, é amor, compaixão, né? É o Senhor quem defende os humildes, e eu estava oprimido e salvou-me. Veja que salmo de confiança. Como faz bem a gente rezar um salmo assim, entrando no sentido realmente e rezando o salmo. Libertou minha vida da morte. Quer dizer, ele foi livre daquela situação de doença grave. Enxugou meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença do Senhor, junto a Ele na terra dos vivos. Quer dizer, não ia morrer, tinha que ser curado. E então ele agradece, no fim do salmo, ele agradece esse dom, essa graça que Deus deu para ele, para se curar da doença. Mas, para a gente não se perder muito, vamos lembrar: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é? É o Filho de Deus, Filho de Nossa Senhora, que tinha uma missão. Enfrentou a missão, enfrentou realmente sofrimentos grandes, morreu inclusive numa cruz, como nós sabemos, mas é o ressuscitado. E ele é um modo de viver. E aí, então, como é que nós temos que viver Jesus na nossa vida diária, na nossa família? Não vai ser muito diferente, mas a maneira como nós vamos viver é diferente. Um olhar realmente iluminado por Jesus. Para viver isso, dificuldades temos, mas temos de confiar em Deus. Eu amo o Senhor, que ouve o grito da minha oração. É muito bonito, muito bonito. O sentido da missa de hoje é muito bonito, né? A gente vê é realmente uma caminhada para a gente conhecer mais profundamente o nosso Salvador Jesus Cristo. Tá bem, Pai? Ô, Dom Luizinho, não é certo isso que o senhor fez hoje, viu? O quê? O senhor já falou todo o sentido do evangelho de hoje, que nós vamos proclamar daqui a pouco no ponto alto do programa, que fala de colocar quem ouve a palavra e coloca em prática, é semelhante àquele que colocou a sua casa sobre a rocha, né? E olha só como a palavra de Deus é toda ela junta, ela não é separada, ela não é dispersa, como ela tem um sentido, né? E o sentido, Dom Luizinho, que eu acho muito legal quando o senhor coloca aqui pra gente, que ela tem um sentido sempre numa mesma direção. Ela nunca se contradiz, né? Pega lá do Antigo Testamento, passa pelo Salmo, o Evangelho, depois a prática do Evangelho, que são os Atos dos Apóstolos e as cartas, né? Exato. Que já era a prática do Evangelho depois que Jesus já tinha ressuscitado, e tem sempre o mesmo sentido. Olha Tiago falando aqui, né? Exato, a respeito da fé, e aí Jesus perguntando: quem que eu sou para vocês? Se eu sou alguma coisa para vocês, tem que ter alguma coisa na vida, né, Dom Luizinho? Olha Exato. Só. Então você perguntar: você acredita em Jesus? Acredito. Deixa eu ver só como é que está vivendo. Para ver se você acredita mesmo. E isso coloca uma espada diante da gente, né, Dom Luizinho? Você olha pro espelho e fala: e aí, seu Fábio, como é que tá? Porque não adianta você ficar de gogó pra cima, não. É verdade, eu questiono. Porque, exatamente. E aí, como é que tá a tua vida? Como é que tá as tuas ações? Puxa vida. Mas vale a pena. Olha, claro, traz muita alegria, viu? Traz muita alegria. Eu acho muito bonito, todo dia na abertura do ofício divino que Sim. a gente reza, né? Eu gosto do Salmo 95. Parece que repetir todo dia se torna uma coisa, mas quando a gente vai dando vida nova, é um salmo tão bonito, né? Que ele começa assim: eu estou me encontrando com Deus, né? Ele vai dizer, né?
com louvores, com alegria, né? Quer dizer, o encontro com Deus tem de ser assim. Quer dizer, é um estilo de vida que às vezes traz aborrecimentos, é verdade, mas nós temos uma alegria interior muito grande diante até do sofrimento. Por quê? Deus é poderoso, mas Deus é aquele que está do nosso lado, né? Então, realmente, saber viver a vida, né? E gostar de viver a vida, porque a nossa vida é uma coisa que a gente joga fora, né? O que é a vida? É bom a gente sempre repetir. O que você tem na vida na mão? O momento que você está vivendo. O que foi já escapou. Ou daqui a pouco você não sabe se vai ter, né? Então, o que você tem na vida realmente é o momento. Então, viver o momento. Aquele Jesus dizia, a cada dia o seu peso, né? Quer dizer, quando a gente aprende isso, vivendo na presença de Deus, a gente vai realmente gostando de viver. O exemplo é, você, por exemplo, tem uma laranja, não sei se você gosta de laranja, mas uma laranja gostosa, saborosa, né? Você pode comer assim, como esganado, vai engolindo, né? Mas se você pega um gomo, você vai saboreando, é diferente, né? Toda comida, você é um mestre na culinária, né? Você sabe muito bem. Tanto assim que os grandes, vamos dizer assim, grandes, como é que se chama? Gourmets? Chefes. Né? Chefes gourmets? Realmente a comida não é um prato cheio. Né? De fato. Não é um prato cheio. É uma coisa pequena às vezes. Sim. Mas é para a pessoa ir comendo devagar e gostando, né? Então é um tipo a vida deve ser assim também. Você pode engolir a vida ou você pode ir saboreando a vida, né? Vivendo realmente cada instante, procurando viver cada instante do jeito que ele é. E aí então a vida realmente se torna muito saborosa. Vale a pena viver, né? Agora isso, naturalmente, quem nos mostra é Jesus. Esse é o caminho de Jesus. Jesus nos mostra isso. Não é só o momento presente, porque nós estamos caminhando para um futuro, mas um futuro é muito bonito, muito bonito. Estamos sofrendo às vezes, isso passa. Depois desse instante vem outro, depois vem outro. Então esse pode estar muito amargo, né? Mas depois vem outro mais não tão amargo, vem outro que é gostoso, assim, é a mistura. Nessa caminhada no mundo, é uma mistura de tudo isso. E vale a pena. E quando eu era padre novo, a gente começava a missa assim, entrarei junto ao altar de Deus, do Deus que alegra a minha juventude. Naquele tempo era jovem. Mas a juventude de espírito é eterna, né? Esse que é um estado de espírito, sim. Juventude, né? Mas não é um estado de espírito, não, porque a juventude passa mesmo. Muito bem, Fábio. Dom Luizinho, mas é muito bom escutar o senhor fazer essa reflexão conosco, é muito bom mesmo. E como que se torna claro, com um nexo, né? Tem um nexo a palavra de Deus, tem um nexo a liturgia. Dom Luizinho, eu confesso para o senhor que no começo da minha vida, eu posso dizer assim, de católico mais fervoroso, né? Que realmente comecei a participar das missas, eu tinha dificuldade para entender a liturgia. Por que tinha que falar essas coisas? Por que tinha que ir lá no Antigo Testamento? E olha, quando o senhor traz à luz essa ligação das passagens do Antigo Testamento, do Salmo, da primeira leitura, da segunda leitura, como no caso hoje do Tiago, como fica gostoso de escutar a palavra de Deus, né? E faz um sentido para colocar ela em prática, né, exato, Dom Luizinho? Sempre deve levar para a vida. Exatamente. Quer dizer, não é para a gente se tornar sabido, né? É se tornar sábio. É diferente, sabido e sábio, né? E aí eu sempre lembro do senhor falando, né? Que seguir Jesus é um estilo de vida. É verdade. Dom Luizinho, infelizmente nós vamos ter que terminar o nosso papo, mas não de forma diferente, e pedindo uma bênção para o senhor, principalmente para os nossos ouvintes. Não tem dúvida, para você, a Sandra, a família toda,
Érica, você lá com o seu pessoal também, né? E todos os nossos queridos ouvintes e queridas ouvintes, né? Sim. Porque realmente a razão de toda a rádio desse tempo são os ouvintes, né? Levar a mensagem de Deus, o Evangelho, né? O reino de Deus, para todo o universo, como se diz. Então eu vou dar essa bênção para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar, Amém. atrás de vós para vos proteger, Amém. e aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.